falar um pouquinho do projeto? Bora, vamos Falar lá. um pouquinho do nosso intuito sobre o podcast? Segue cash. É, a nova ferramenta de entrega, né? Hoje, eu sou um cara que consome muito podcast. Muito, muito, muito. Eu ligo o podcast, ele já tá dentro do Bluetooth do meu carro. Eu entro no carro, ele tá funcionando. Eu comentei com você que eu não assisto muito, eu ouço muito podcast, né? Eu acho que se eu abrir uma vez um podcast... Não, eu tenho duas pessoas em dias que eu sigo. Tanto o Rafa Velar quanto o Ivan Moré também, que são duas pessoas que eu sigo, cara, que são toda sexta-feira do Rafa e toda terça-feira o do Ivan Moré. E é bate-papo rápido, 40 minutos também. Você coloca qual ali assunto? São temas diferentes. Cada dia. Mais voltado ao futebol ou não? Não, sobre empreendedorismo. Aí voltando pro podcast, Gabriel, eu sempre consumi, cara. Acho que tem uns 2 anos que eu consumo podcast. E você consegue escutar ele em qualquer lugar. Eu escutava na academia, eu escutei ele dentro do carro. Mas pra você acha melhor podcast com vídeo ou só o áudio? Depende. Depende da sua disponibilidade no momento. Porque se eu estou disposto ali, estou treinando, vamos colocar, porque eu escutei muito treinando. Quando eu estou na academia, eu não estou assistindo, eu estou escutando, então é podcast. Sim. Para eu parar, é pouco, hein, cara, que eu parei para assistir um podcast inteiro ao vivo, são poucos. Eu pego bastante os cortes, porque é um resumo do que a gente vem conversando dentro de uma live. É o que né? eu consumo mais, né? Porque eu consigo direcionar meu tempo para os assuntos que eu quero. Mas é difícil hoje ver um podcast, cara, falando um pouquinho... aí já não é um podcast, aí é um videocast, né? Você tá falando. Corte, né? Não, mas de YouTube, assim, de vídeo. Eu pego o corte do podcast, que eu gosto. Mas pra você assistir ou pra você escutar? Pra eu assistir. Então, mas pra você assistir... Mas eu escuto, né? Eu deixo no YouTube, deixo o não, celular não, de canto não. e vou escutando. Gabriel, o que eu tô querendo dizer é que o cara que assiste o corte, qual que é a entrega? Quais são as pessoas que estão fazendo videocast? Assim, vamos meio que rotular um videocast. Eu não vejo a qualidade que tem no podcast do áudio. Quem faz hoje? Hoje a gente vai falar os maiores players do mercado estão fazendo. Mas Videocast. os videocasts. Começaram a fazer, né? Mas você falar do nível abaixo, não tem videocast. Mas tem bastante podcast. O raiz, né? Podcast raiz, você tá falando. É o podcast. Mas é que, na real, o podcast, ele não necessita de uma estrutura tão grande como o videocast. Certo. Às vezes você pega ali o seu celular, E grava no microfone do seu fone, vai cara. embora. O que aconteceu foi que isso foi deixado para trás. Porque com a inovação e modernização... Cara, cresceu, eu tava vendo ontem, Gabriel, cresceu um número de Não, mas ele só absurdo cresceu a de partir do escuta. momento que veio o videocast. Porque revolucionou a rádio, porque o podcast nada mais é que uma rádio. Aqui é legal que a gente tá falando e tá conversando sobre gerações, né? Isso é bacana, cara, que é gerações. Porque a minha geração ainda de 30 a 35 anos, Gabriel, ainda escuta podcast, cara. E tem muita gente, eu vou colocar dentro do meu perfil do meu Instagram, assim, fazendo quando você tá olhando seus stories no Instagram, a galera printa e coloca, velho, nos stories do Instagram, que tá escutando tal episódio, acompanha tal pessoa. A geração do Rafa, cara, acima dos 32, 33, é a geração que consome muito áudio. E tá nessa linha. A sua geração é a geração que gosta mais do vídeo. Vídeo você E tem eu que- tô no meio.